Olá pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, que trata sobre o tema irisina e sua relação com a saúde, especificamente a sua relação com a saúde de crianças. Então eu vou comentar com vocês aqui alguns tópicos interessantes em relação à irisina e o aparecimento de algumas doenças, ou com a irisina e a relação com algumas doenças, a relação da irisina com a atividade física, quando a irisina foi descoberta, o que é irisina e seus possíveis papéis. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a irisina foi descoberta no ano de 2012 pelo grupo de pesquisa do Boston, né? E a irisina, na verdade, ela é uma miocina derivada da proteína 5. Eu não gosto muito de dizer que a irisina é uma miocina, porque denota a ideia de que a irisina é secretada apenas pelo músculo, porque miocina significa uma citocina secretada pelo músculo, quando na verdade a irisina também é secretada pela gordura corporal, ou melhor, pelo tecido adiposo. Portanto, ela também pode ser uma adipocina. Então, eu costumo dizer que a irisina é uma citocina derivada da proteína 5. Se ela for secretada pelo músculo, ela é uma miocina. Se ela for secretada pelo tecido adiposo, ela é uma adipocina, né? E, na verdade, o que é a irisina? Ela é um polipeptídeo que contém 112 aminoácidos, que é secretado na corrente sanguínea ou pelo músculo ou pelo tecido adiposo, né? Bem, a partir daqui eu vou começar a mostrar para vocês algumas descobertas, né, que vêm sendo feitas desde o ano 2012. E assim que a irisina foi descoberta, em 2012, pelo grupo do Boston, ele verificou que o exercício físico realizado por humanos induziu a secreção de irisina circulante, induziu a secreção de irisina no sangue, né? A concentração sanguínea de irisina aumentou. E a função principal dela é que ela causa a ativação do escurecimento e de genes termogênicos nas células do tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco ele é mais relacionado às doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, né, câncer, dentre outras doenças. O que a irisina faz, na verdade? Ela pega o tecido adiposo branco e ativa um processo que causa o escurecimento desse tecido adiposo branco, onde ele vai ficar marrom, ou seja, ele vai ser transformado, convertido em tecido adiposo marrom, que é um tecido que tem uma função mais termogênica, ou seja, de geração de calor e de maior gasto energético, né? E ela também ativa genes termogênicos nessas mesmas células do tecido adiposo marrom. Então, começou a se descobrir no ano 2012 que a irisina pode ter um papel importante no processo de emagrecimento, porque exatamente por essa função, né, de transformar, de converter o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, o que por sua vez vai aumentar o gasto energético, promovendo aí o emagrecimento. Claro que não é apenas a irisina, não é apenas a conversão do tecido adiposo marrom em tecido adiposo branco que vai fazer você emagrecer e chegar ao tão sonhado emagrecimento pleno, né? Mas ela é um ponto que deve ser considerado no processo de emagrecimento, juntamente com outras questões. A irisina também ela causa a regulação, ela está envolvida com a regulação dos genes envolvidos no desenvolvimento da gordura branca. E na verdade essa regulação é uma regulação negativa, ou seja, ela regula genes para que o desenvolvimento da gordura branca seja retardado, seja lentificado, né? E lembra que a gordura branca ela está associada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cardiometabólicas e câncer. Então a função basicamente principal da irisina é essa: converter o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, que é um tecido que tem uma função termogênica maior, ou seja, de geração de calor e consequentemente de gasto energético. Então ela tem uma função importante aí no combate à obesidade, resistência à insulina e doenças associadas, tá?
Então existem algumas hipóteses em relação a ela, né? Que ela aumenta o gasto energético, que ela colabora na redução do peso corporal e que ela melhora a resistência à insulina relacionada à obesidade. Portanto, ao que parece, a erisina tem um papel importante no combate à obesidade, resistência à insulina e, consequentemente, diabetes do tipo 2 e todas as outras doenças relacionadas, né? Como eu já tinha falado para vocês lá no comecinho do vídeo, a irisina é uma citocina. Se ela for secretada pelo músculo, ela é uma miocina, né? O prefixo mio vem de músculo. Então, se ela for secretada pelo músculo, quando você se submete à atividade física, ela é uma miocina. Se ela for secretada pelo tecido adiposo, que ela também ela é chamada de adipocina. Então, o processo de secreção da irisina acontece mais ou menos por aqui, para dar uma resumida geral, né? O músculo esquelético, quando ele é contraído, né, durante a atividade física, ele secreta a irisina. Mas o tecido adiposo também, né, secreta a irisina. E o que a irisina faz? Qual a função dela? Converte o tecido adiposo branco, que está muito mais envolvido com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cardiometabólicas e câncer, em tecido adiposo marrom, que tem uma função mais termogênica, ou seja, de geração de calor e consequente gasto energético. Portanto, a irisina tem uma função importante no combate à obesidade, resistência à insulina, diabetes e doenças associadas. E uma das formas de se liberar a irisina é fazendo contração muscular através da atividade física, do exercício físico, do treinamento e por aí vai, né? Então a irisina, ela parece que tem uma relação íntima com algumas doenças e algumas situações. Por exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês no desenvolvimento desse vídeo, né? A irisina tem uma relação com a resistência à insulina, com a obesidade, com a prática de exercícios físicos e com as doenças cardiovasculares e metabólicas. Mas lá na frente eu vou mostrar que relação seria essa, ou que relações seriam essas. Bem, e para mostrar essas relações eu apresento esse estudo que foi publicado no International Journal of Molecular Science, uma revista muito top na área das ciências, né? Ela tem um fator de impacto de 4 ponto alguma coisa, é uma boa revista. Esse estudo foi publicado em 2018 por pesquisadores mexicanos e esse estudo é intitulado A Relação da Irisina Circulante, ou seja, a irisina presente no sangue, com a composição corporal, atividade física e desordens ou doenças cardiovasculares e metabólicas na população pediátrica, ou seja, o que a gente vai falar daqui para frente agora só são de crianças. Então vamos lá resumir em alguns tópicos a relação da irisina com essas questões comentadas no título do artigo. A relação da irisina com a composição corporal, ela é bem interessante, né? Alguns estudos verificaram associação positiva entre massa muscular e irisina, ou seja, quanto maior o nível de massa muscular, maior a concentração circulante de irisina, o que faz muito sentido, né? Porque quanto mais massa muscular você tem, evidentemente quando você contrai aquela massa muscular, seja com exercício, com atividade física, seja lá como for, você tende a liberar mais irisina. Então, quanto mais massa muscular, mais irisina, o que é extremamente importante para vários aspectos de saúde. E falando em aspectos de saúde, eu esqueci de falar para vocês a relação da irisina com o coronavírus, né? Porque nós estamos vivendo um momento muito particular na história da humanidade, e no ano de 2020, se descobriu uma relação da irisina com o coronavírus. Eu vou deixar para comentar mais lá na frente, quando a gente for falar de irisina e questões imunológicas, né, células brancas, neutrófilos e por aí vai. Então deixo para comentar essa questão mais lá na frente, porque fica mais oportuno. Voltando para a questão da composição corporal, foi verificado que crianças de 2 a 6 anos de idade, os níveis de irisina foram baixos no grupo pertencente a essas crianças que estavam abaixo do peso. E por que isso provavelmente aconteceu? Porque como elas estavam abaixo do peso, tem 2 fatores aí. Primeiro, que a massa muscular estava abaixo do normal, o que é um fator limitante para
secreção de irisina, né, para maior secreção de irisina, e como elas também estavam abaixo do peso, elas também tinham um menor percentual de gordura e uma menor massa gorda. Então você tem aí crianças abaixo do peso, né, com baixo nível de massa muscular e baixo nível de gordura corporal, consequentemente elas têm uma concentração menor de irisina no sangue, o que não é interessante para uma boa saúde, né? O grupo do Shin, em 2018, verificou em crianças pré-puberais, ou seja, que não entraram ainda na puberdade, né, com obesidade, que elas tinham baixa concentração de irisina. Crianças pré-puberais, ou seja, que não entraram na puberdade ainda e que tinham obesidade, tiveram baixa concentração de irisina. Houve uma correlação inversa significante entre irisina, IMC e circunferência da cintura, ou seja, quanto maior o IMC e circunferência da cintura, menor os níveis de irisina, o que termina comprometendo alguns aspectos da saúde, né, tanto metabólica como também até imunológica. Só que depois de ajustes para idade e gênero, a relação permaneceu apenas para IMC no grupo de peso normal. Em relação à massa muscular e massa livre de gordura, existem resultados contraditórios, o que significa dizer que existem estudos mostrando uma coisa e existem estudos mostrando outra completamente diferente. Por exemplo, existem estudos que mostram uma associação negativa entre irisina e massa muscular ou massa livre de gordura, ou seja, quanto maior os níveis de massa muscular, maior a concentração sanguínea de irisina, que eu mostrei para vocês um estudo há pouco tempo, né? No entanto, também existem estudos mostrando a associação positiva, né? Ou melhor, deixa eu só corrigir aqui, existem estudos mostrando a associação negativa, ou seja, quanto maior a massa muscular, menor os níveis de irisina, enquanto existem outros estudos mostrando a associação positiva, ou seja, quanto maior a massa muscular, maior a concentração circulante de irisina. Isso se deve a questões metodológicas dos estudos, né? Quais foram as populações estudadas, o tempo de intervenção, existem questões ligadas à metodologia dos estudos que vai, dependendo de uma série de fatores aí, modificar os resultados, né? Vão surgir resultados diferentes, né? Inclusive questões ligadas a número de participantes nos estudos. Então, em relação à relação entre irisina e massa muscular ou massa livre de gordura, existem resultados contraditórios. Nós não temos um consenso forte ainda para falar em relação a isso. Em relação à massa gorda, o que é que nós sabemos? Crianças com baixo peso, e quando eu falo baixo peso, é baixo peso em relação a massa muscular e massa gorda, tem baixos níveis de irisina. E, ao que tudo indica, essa é uma resposta adaptativa para conservar energia. Porque lembra que qual a função principal da irisina? Converter o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, aumentando a termogênese e, consequentemente, o gasto energético. Se você tem uma criança com baixo peso e ela tem muita irisina, né, tem uma concentração muito alta de irisina no sangue, o que é que vai acontecer? Maior conversão de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, aumentando o gasto energético. Só que a criança já está com baixo peso. Se você aumentar o gasto energético dessa criança, né, ela vai morrer. Aí, para não acontecer, existe toda uma resposta adaptativa para tentar conservar a energia e preservar a vida de crianças com baixo peso. Portanto, crianças com baixo peso têm uma baixa quantidade de irisina. No entanto, crianças obesas têm altos níveis de irisina. E isso pode estar relacionado ao aumento do tecido adiposo marrom e o gasto energético, na tentativa também do corpo tentar supercompensar ou compensar, na verdade supercompensar não, mas reverter essa obesidade. Então você tem criança obesa ali, o organismo converte uma parte do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, aumentando a termogênese e o gasto energético para tentar reverter essa obesidade. Só que esse processo adaptativo do corpo, ele termina falhando, né? Porque ele sozinho ele não tem
o poder de reverter a obesidade, né? O corpo tenta, né, sozinho, mas não consegue, claro. Em relação à densidade mineral óssea, foi verificado, por exemplo, no estudo do grupo do Soininen, em 2018, em crianças pré-puberais, ou seja, que não entraram na puberdade ainda, uma associação positiva da irisina com a densidade mineral óssea. Portanto, quanto maior a concentração de irisina no sangue, maior a densidade mineral óssea. Então, ao que tudo indica, existe uma relação aí entre irisina e massa óssea, densidade mineral óssea. Tá? Essa associação pode ter uma certa relação de causa e efeito ou não, né? Aí tem que existir, tem que ter mais pesquisas para investigar essas questões, né? Foi verificada uma associação positiva entre irisina e densidade óssea da coluna, colo do fêmur e total corporal, trabecular e força em meninas adolescentes atletas. Portanto, isso foi um estudo do grupo do Singal em 2014. Portanto, quanto maior a concentração sanguínea de irisina, maior a densidade óssea na coluna, no colo do fêmur, no corpo todo, né, em toda a densidade mineral óssea do corpo, na parte trabecular e na força muscular de meninas adolescentes atletas. Né? E agora vamos entrar na nossa área específica, que é a relação entre irisina, atividade física, treinamento e dietas. Qual a relação entre irisina e atividade física? Nós sabemos que a atividade física, a contração muscular, libera irisina. A novidade boa é que você não precisa necessariamente fazer muita atividade física ou atividades intensas para liberar irisina. Uma dose mais baixa de atividade física já é suficiente para liberar irisina. Por exemplo, foi verificado altos níveis de irisina em adolescentes com peso normal que faziam atividade física moderada. Isso foi um estudo do grupo do Jang em 2017. E também foi identificado aumentos nas concentrações de irisina em crianças e adolescentes que faziam intervalos agudos de exercício aeróbio. Ou seja, não faziam exercício aeróbio de maneira contínua, né? Faziam determinados intervalos, né? Sei lá, não li o trabalho todo, mas fazia uma determinada série de exercício aeróbio, sei lá, 3, 4 minutos, 5 minutos, dava uma parada, fazia outro intervalo agudo de exercício aeróbio, né? 5, 10 minutos, depois parava, depois num outro momento do dia fazia mais exercício aeróbio, ou seja, intervalos agudos de exercício aeróbio terminam aumentando as concentrações de irisina em crianças e adolescentes. Um ano de aconselhamento dietético e intervenção com atividade aeróbia e exercício resistido combinados, né, treinamento combinado, em crianças obesas e com sobrepeso, que resultou em quedas no IMC e provavelmente deve ter resultado em emagrecimento, promoveu concentrações de irisina mais altas. Só que, ao que tudo indica, esses níveis de irisina mais altos não foram resultado do emagrecimento, das quedas no IMC, mas sim como resultado direto do exercício. Ou seja, o exercício não precisa necessariamente provocar emagrecimento para aumentar as concentrações de irisina. Basta você fazer exercício, mesmo que sem emagrecimento, para aumentar as concentrações de irisina. Atividade física e educação nutricional por um ano. E a atividade física que eu estou me referindo aqui é uma atividade física de baixa intensidade, não é nem atividade física de moderada intensidade, é atividade física de baixa intensidade. Foi verificado que os níveis de irisina foram mais altos em crianças obesas sem redução significante do peso. Ou seja, elas fizeram atividade física de baixa intensidade, mas fizeram educação nutricional, não tiveram uma redução significante do peso, mas só essa intervenção de educação nutricional e atividade física de baixa intensidade foi o suficiente para aumentar as concentrações sanguíneas de irisina. No entanto, educação nutricional por 4 a 6 semanas, um mês a um mês e meio, juntamente com aconselhamento psicológico, intervenção com exercícios diários
né, isso de domingo a domingo, resultou num IMC significativamente mais baixo. E isso fez com que a maioria dos pacientes tivessem quedas nos níveis de irisina. Dessa vez, nesse estudo do grupo do Loeffler, em 2015, a intervenção nutricional, junto com a intervenção psicológica, junto com a atividade física, junto com a queda no IMC, resultou em quedas nos níveis de irisina, né? E isso, ao que tudo indica, também é um processo adaptativo, porque se você está tendo emagrecimento, você está começando a emagrecer, é normal que a irisina comece a cair, porque isso é um processo adaptativo. Se ela aumentar, o teu gasto energético consequentemente também vai aumentar, pode ser que você chegue a ficar abaixo do peso e desencadeia algum problema de saúde e chega à morte. Como isso não vai acontecer, o organismo desenvolve mecanismos de proteção, e um desses mecanismos de proteção é exatamente esse: quando você começa a emagrecer, os níveis de irisina caem na tentativa de conservar energia. É isso que acontece. Foi verificado que atletas amenorreicas, ou seja, meninas que não menstruam mais, com idade de 14 a 21 anos, têm níveis mais baixos de irisina. E isso também é um processo adaptativo, sugerindo que as respostas da irisina são uma reação adaptativa para preservar energia. Por quê? Porque ela vai diminuir o gasto energético de repouso e a adipogênese marrom em atletas amenorreicas. Então, assim, atletas amenorreicas, né, que não menstruam mais por basicamente três pontos. Primeiro, que elas fazem excesso de exercício, elas fazem intervenções nutricionais sem orientação nenhuma, e essas intervenções nutricionais são muitas vezes acompanhadas de restrições calóricas severas. Isso é acompanhado com excesso de treinamento, e isso começa a resultar num desequilíbrio hormonal que vai resultar em diminuição da densidade mineral óssea, né? Perda de peso e problemas menstruais. Então começa com a dismenorreia, que é uma disfunção da menstruação, né? São períodos irregulares de menstruação, e se o negócio se agravar, chega a uma amenorreia, ou seja, a ausência total de menstruação. Quando a menina entra na amenorreia, o que é que acontece? Ela geralmente já está abaixo do peso, né, devido às dietas sem orientação, dietas muito restritivas e excesso de exercício. Então ela começa a secretar menos irisina. A concentração sanguínea de irisina dela é cada vez menor, exatamente para que haja a preservação de energia, né, porque vai haver diminuição do gasto energético, para tentar preservar a vida dessa atleta, né? Porque senão, se a irisina aumentar, o gasto energético dela vai aumentar, ela vai emagrecer cada vez menos, os distúrbios hormonais vão se acentuar até que chegue a morte. Claro que não vai chegar, mas o organismo tenta se adaptar de alguma maneira para que não entre num processo de destruição, vamos dizer assim, né? Em relação à resistência à insulina e regulação da glicose e sua relação com a irisina, tem um estudo transversal que foi desenvolvido com crianças lá da Arábia Saudita, onde verificou uma correlação negativa entre glicose plasmática e irisina, ou seja, quanto maior os níveis de glicose plasmática, menor a concentração de irisina. Portanto, pode existir uma relação aí entre irisina e o surgimento da diabetes do tipo 2, inclusive em crianças. Falando agora em fatores de risco cardiovasculares e síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica, para quem não sabe, é quando você tem pressão arterial alterada, né? Ou hipertensão arterial, obesidade abdominal principalmente, resistência à insulina ou diabetes do tipo 2 e dislipidemia. Tudo isso num pacote só. Então foi verificado que crianças com sobrepeso e obesidade que tinham síndrome metabólica tinham concentrações de irisina significativamente menores. Em relação à relação entre mãe e filho e idade gestacional
em neonatais, sua relação com a irisina, foi verificado altos níveis de irisina em neonatos nascidos em trabalho de parto. Então vamos lá. Crianças recém-nascidas e que nasceram de parto normal tinham altas concentrações de irisina. E essas altas concentrações de irisina possivelmente se devem ao estresse físico durante o trabalho de parto, claro, da mãe, possivelmente imitando a atividade física. Então acontece o seguinte: quando a mãe entra em trabalho de parto, aquele estresse físico durante o trabalho de parto, né, aquelas contrações musculares, né, bem fortes, aquela suadeira toda, aquilo mimetiza, imita a atividade física, o que faz com que a mãe libere irisina para a corrente sanguínea. E como ainda há uma ligação da mãe com o cordão umbilical do filho, essa irisina que está na corrente sanguínea da mãe passa para a corrente sanguínea do filho, né, do neonato. Então quando você retira o neonato que vai medir os níveis de irisina, eles estão altos, e isso acontece apenas em mulheres que tiveram trabalho de parto, ou melhor, que tiveram seus bebês com o parto normal, né? Na cesárea isso não acontece. Foi verificado que diferenças na massa muscular em neonatos e adultos podem ser explicadas pelas concentrações, eu terminei lendo errado. Foi verificado diferenças na massa muscular, foi verificado que diferenças na massa muscular em neonatos e adultos podem explicar as concentrações baixas de irisina em neonatos comparado com suas mães. Agora consegui ler adequadamente. Então é o seguinte: neonatos geralmente têm menos irisina do que suas mães, desconsiderando que nasceram por trabalho de parto normal. Vamos considerar agora cesárea, vamos considerar todo mundo agora. Geralmente o bebê tem menos irisina do que a mãe, e isso se deve à quantidade de massa muscular. Como o neonato tem menos massa muscular do que a mãe, né? A mãe tem mais massa muscular, então ela tem mais irisina do que o neonato. Lembra lá no começo dos slides que eu falei que existe uma relação positiva entre massa muscular e irisina. Portanto, níveis altos de massa muscular podem significar níveis altos de irisina na corrente sanguínea, tá? As baixas concentrações de irisina em neonatos pequenos para a idade gestacional e com restrição de crescimento intrauterino se deve à menor massa muscular. Foi verificado que crianças, né, recém-nascidos, neonatos, pequenos para a idade gestacional, que nasceram menores do que seus tamanhos, menores do que deveriam ter nascido, né, e com uma certa restrição de crescimento dentro da barriga da mãe, eles tinham menores concentrações de irisina, e essas menores concentrações de irisina tinham relação com menor massa muscular, porque eles eram menores, né, tinham mais dificuldade para crescer, então evidentemente tinham menos massa muscular. Como tinham menos massa muscular, tinham menos irisina. Então mais um estudo aí mostrando a relação entre massa muscular e irisina. Agora vamos ver algumas relações da irisina com algumas doenças. Então, primeiro, existem correlações positivas dos níveis de irisina com a contagem de células brancas totais, né, que são os leucócitos, e a porcentagem de neutrófilos. Portanto, níveis mais altos de irisina podem significar mais células brancas e mais neutrófilos, ou seja, um sistema imunológico mais eficiente. Agora então você vê aí a relação entre irisina e imunidade. Agora vamos comentar, como eu tinha falado para vocês, a relação entre irisina e coronavírus, né? O que é que se descobriu no ano passado, no ano 2020? Que a irisina, secretada pelo músculo esquelético, né? Ela também é secretada pelo tecido adiposo, mas vamos pensar no músculo esquelético. A irisina é secretada pelo músculo esquelético quando você faz atividade física. Ela inibe a entrada do vírus na célula. Portanto, a irisina tem um papel protetivo contra complicações pelo novo coronavírus. Deve ser por isso também que pessoas praticantes de atividade física
tem 34% menos chance de desenvolver complicações pelo coronavírus. E deve ser por isso também que pessoas fisicamente ativas, e principalmente que têm resultados relacionados à atividade física, né, como ganho de capacidade cardiorrespiratória, força muscular e por aí vai, tem 8 vezes menos chances de morrer pelo novo coronavírus. E aí fique com mais essa informação. Existe uma relação entre níveis de irisina e contagem de células brancas totais e porcentagem de neutrófilos. Portanto, a irisina também melhora a tua imunidade, certo? Em relação à epilepsia, acho que nós estamos no último slide agora, existe uma correlação positiva entre irisina e gravidade das convulsões na epilepsia, além de duração da doença. Aí veja, vamos lá. Correlação positiva. Quanto maior os níveis de irisina, maior a gravidade das convulsões na epilepsia. Eu prefiro trocar, vamos pensar trocar. Quanto maior a gravidade das convulsões na epilepsia e a duração da doença, maior os níveis de irisina. Aí você pergunta por que essa relação. A hipótese de que a irisina elevada pode ativar um papel protetivo contra os efeitos hipóxicos das convulsões. Porque quando você entra em convulsão por causa da epilepsia, você tem um efeito hipóxico ali em vários tecidos, né? Inclusive no cérebro, ou seja, falta de oxigênio para o cérebro e para outros tecidos. E a irisina entra ativando um papel protetivo, diminuindo o efeito hipóxico e diminuindo a magnitude das lesões hipóxicas, né? Nesses órgãos. Então, observe a relação da irisina com várias questões ligadas a doenças, ligadas à imunidade, ligadas à atividade física e dieta, né? Deixa eu ver aqui, isso, terminou. Então, deixa eu só voltar os slides aqui, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Deixa eu voltar aqui. Olha, em relação da irisina com a densidade mineral óssea, também falei, composição corporal, né? Mostrei o estudo para vocês, né? Papel da irisina, o que é a irisina. Bem, pessoal, vou encerrar por aqui. Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.